o teu coração, aquilo que está na tua mente, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se sentar, o povo de Deus pode se sentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Deus começou a queimar essa palavra muito no meu coração, e eu gostaria de trazer essa palavra para você nessa noite. E Deus começou a falar comigo. Tem dois tipos de tempestades que a Bíblia destaca muito, que podemos aprender e muitas vezes podemos ver também na nossa vida também. Uma das tempestades é aquela tempestade como na vida de Jonas. Quantos aqui conhecem a história de Jonas, amém? A história de Jonas, ela destaca que Jonas tinha uma chamada de Deus sobre a vida dele. Deus tinha uma ordem sobre a vida dele para ele ir para Nínive, pregar lá, alcançar aquele povo, mas Jonas não queria ir. Ele saiu fugido da presença do Senhor, ele entrou naquele barco, vocês conhecem a história, e Deus começa a enviar uma tempestade ali, na verdade, de correção. Fala, tempestade de correção. É aquela tempestade, é quando Deus deixa chacoalhar a tua vida, Deus deixa chacoalhar os seus negócios, Deus deixa chacoalhar muitas vezes a tua infraestrutura, para poder trazer uma correção, te chamar a atenção. Ei, eu estou falando contigo. Ei, eu tenho um projeto para você. Mas Deus faz isso, pastor Adriano? Faz. Tem hora que Ele manda a tempestade da correção, porque o Pai corrige aquele que ama. O Pai corrige aquele que ama, e como Ele ama, Ele manda a correção. E Jonas experimentou aquela tempestade ao ponto que os homens que estavam ali, por mais que não conheciam a Deus que estava ali no navio, falaram: epa, tem um negócio estranho aqui, vamos ver o que está acontecendo. Assim que lançaram Jonas na água, a tempestade, o que aconteceu? O negócio começou a melhorar para aquele pessoal que estava ali naquele barco. Mas não sobre essa tempestade que eu quero falar, não. A tempestade de correção é algo real, é algo bíblico, mas eu quero falar da tempestade para a perfeição. Diga, tempestade para a perfeição. E uma das coisas que eu quero destacar aqui, olha que história linda. Quantos aqui já não ouviram essa história, leram a história, viram ela, Pedro andando sobre as águas, Jesus andando sobre as águas? É uma história que fala muito ao nosso coração. Mas Deus começou a penetrar um pouquinho mais aqui dentro da alma, do coração do pastor, e ministrar essa palavra forte. E eu gostaria de trazer um pouco aquilo que Deus colocou no meu coração para a tua vida também. Que às vezes Deus manda tempestade. Que isso, pastor? Deus manda tempestade também para a perfeição. Ele manda para nos aperfeiçoar. E Pedro e os discípulos experimentaram desse tipo de tempestade. A Bíblia nos diz assim que, olha só, no capítulo 14, no verso 22, já começa dizendo: e logo ordenou Jesus. Foi Jesus que ordenou, foi o Senhor que ordenou os seus discípulos a entrar naquele barco. Ele não é Deus? É verdade, Jesus é Deus, então a palavra veio de Deus. Ei, entra nesse barco. Por mais que durante a tempestade pode ter passado alguma dúvida no coração dos discípulos: será que Ele falou que foi esse barco? Será que Ele falou que foi esse momento de entrar nesse barco? Será que foi esse o trajeto que Ele nos deu? Sim. A palavra de Deus não é uma palavra confusa. Por mais que muitas vezes o coração do discípulo pode ter se indagado, mas a palavra veio de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Se nós formos olhar no livro de João, no capítulo 6, não precisa abrir, no verso 14, verso 15, alguns comentaristas da Bíblia dizem assim, que Jesus teve essa pressa de mandar os seus discípulos, porque o povo já queria fazer de Jesus rei. Então Ele pega os discípulos e fala: vai adiante, e eu vou separar aqui para poder orar. E aí o que acontece? É melhor estar numa tempestade no meio do mar do que em terra fora da vontade do Senhor. Por mais que o povo queria fazer Jesus rei, e aparentemente seria algo maravilhoso, mas ainda não era chegada a hora dele ser reconhecido assim. E o que eles queriam era um rei político, e o que Jesus queria trazer era um reino espiritual, é o reino de Deus na terra. Então muitas vezes é melhor sofrer na vontade de Deus no meio da tempestade, porque Deus está com você na tempestade, do que ficar em terra numa boa e fora da vontade do Senhor. Então aguenta a mão mais um pouquinho. Se você está na tempestade, por perfeccionamento de Deus na tua vida, fica firme, sabe? Porque o importante é se Ele te deu o comando.
E Deus não é Deus de confusão. A grande pergunta é: Deus falou com você ou não? Deus te deu uma ordem ou não? Uma coisa que eu quero destacar veio do Senhor, e outra coisa também é a palavra dele. Tem hora que no meio da tempestade você vai ter somente a palavra dele para se segurar. Aí é hora de ter certeza que ele falou com você. A maturidade e o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da nossa fé vem nessa certeza se Deus falou ou não falou. Às vezes as pessoas querem tomar decisão de trabalho, de seja o que for. Eu sempre gosto de perguntar: Deus falou com você? Deus falou com você? Porque no final do dia, como diz o americano, at the end of the day, você tem a palavra do Senhor para se apoiar. E os discípulos tinham essa palavra que foi liberada ao coração deles. Essa palavra preciosa. Então eu quero dizer para você nessa noite: não desista, não para, continua caminhando, continua buscando a presença de Deus, continua santificando, continua guerreando no mundo espiritual, continua profetizando sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Pastor, mas a tempestade veio, mas quem deu o comando para ir por esse caminho foi o Senhor, não foi o homem. Então fica firme, porque é melhor estar na tempestade com Ele, na perfeição dEle, do que fora da vontade dEle. Eu prefiro um dia na casa do Senhor, a Bíblia fala, do que mil dias lá fora, do que muito tempo lá fora. É melhor estar na perfeita vontade dEle, sobre a palavra dEle, porque a palavra dEle vai te sustentar, a palavra dEle tem provisão, a palavra dEle tem proteção. Então glorifica a Deus nessa noite. Quantos podem glorificar ao Senhor? Quantos podem exaltar ao Senhor? Se você tem motivo para adorar, se alegrar e glorificar, você não veio num velório nessa noite. Então glorifica, exalta, sabe por quê? O teu rei, ele morreu, mas ele ressuscitou. E a alegria, Neemias declara que a alegria do Senhor é a tua força, é a minha força. Então começa a alegrar, começa a guerrear, sabe por quê? Às vezes a tempestade ela nos entristece, às vezes a tempestade ela nos cala um pouquinho, às vezes a tempestade coloca dúvida no nosso coração, mas Deus mandou vir aqui nessa noite e profetizar. Não duvida, porque Deus falou contigo. Começa a lembrar daquela palavra preciosa, gostosa que Deus liberou lá no teu coração. Quer seja no Brasil, quer seja aqui nos Estados Unidos, houve uma palavra sobre a tua vida. Não duvida do que Deus falou com você. E se todos dizerem ao contrário? E se a multidão for contra você? E se a situação for contra você? E se seu barco estiver balançando, o barco da tua vida ou o barco da tua casa, e aí? Você vai confiar na palavra dele ou não? É nessa hora que você ouve a voz do Pai bem suave dizendo: ei, eu estou contigo. A multidão diz contrário, mas eu estou contigo. A tempestade diz contrário, mas eu estou contigo. Não para. Começa a lembrar nessa noite do que Deus falou sobre a tua vida. Eu encorajo você a começar a lembrar daquilo que Deus falou sobre a tua vida. Começa a se alimentar daquela palavra rema que Deus liberou sobre você. Não pare. Você acha que Deus ia fazer tanto milagre com você para agora deixar você cair por terra? Você ser sucumbido no meio da tempestade? Que tipo de pai que ele seria? Ele é pai que zela. Aquele que começou a boa obra, ele vai finalizar. Circunstâncias, olhos carnais, o que está em volta, não dita o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo com você é coisa grande. O cuidado de Deus com você é grande. Quantos podem glorificar ao Senhor? Quantos podem exaltar o Senhor? E você sabe o que Deus está dizendo com você? Não desista, porque Ele sabe que você é mais forte. Você é forte nele. Você é forte nele. Pastor, eu tenho aquele sonho. Eu quero me profissionalizar. Eu quero abrir aquela empresa. Eu quero fazer isso. Não desista. Continua profetizando vida sobre esse projeto. Até o projeto acontecer. Até o projeto nascer. Pastor, eu queria comprar minha... Não desista. Não desista. Profetiza. Sabe por quê? Ele é fiel. Ele é fiel. E a palavra de Deus continua dizendo: enquanto despedia a multidão, e despedindo a multidão,
Subiu ao monte para orar à parte, chegada já tarde, estava ali só. O interessante é que Jesus estava orando enquanto os discípulos estavam no meio do mar, no meio da tempestade. Jesus estava vendo eles no meio da tempestade. Mas Jesus estava o quê? Orando. A Bíblia declara que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Como isso é um espelho para os nossos dias hoje. Ele está lá intercedendo por você, e você está aqui na terra no meio da tempestade. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Adão, não tem como você identificar com Adão. Adão foi o primeiro homem, foi criado, mas não tem como identificar com ele, porque ele é criatura. Ele não passou muitas das coisas, mas o segundo Adão, você consegue se identificar com ele, e ele se identifica com você, sabe por quê? Ele nasceu como você nasceu, ele cresceu como você cresceu, ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é luta, ele sabe o que é traição, ele sabe o que é não ter recurso, ele sabe o que é não ter aonde escorar a cabeça dele. E você tem um sacerdote que intercede por você. Ele está lá no monte, mas com certeza intercedendo pela fé dos seus discípulos. Essa tempestade não se levantou para se te matar, não. Foi para te desafiar. Ei, eu confio em você. Vou te levar a níveis mais altos. Ei, eu confio em você. Vou te levar numa fé maior. Ei, eu confio em você. Você vai vencer, vai dar tudo certo. Ei, eu sou o Deus da calmaria, mas eu sou o Deus da tempestade também. Continua, a palavra de Deus continua dizendo: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantos estão sentindo muitas vezes o vento contrário? Vento financeiro. Seja qual for o vento, você sente, tem hora que está ao contrário. Deus acabou de liberar uma palavra sobre a tua vida, e de repente o vento está ao contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu vi um comentarista dizendo assim: por que Jesus andou por cima do mar? Jesus andou por cima daquilo que estava trazendo medo, mostrando que para ele, o que traz medo, o gigante, o desafio, vira plataforma para ele caminhar e fazer milagres. Saiba de uma coisa, essa situação, esse desafio na tua vida vai virar plataforma para Deus glorificar o nome dele através da tua vida. Essa luta que você chama de gigante vai virar um testemunho na mão de Deus, como Deus é poderoso para reverter situações. Sabe por quê? Jesus, ele anda sobre as situações, sobre a tempestade. Nada pode limitar o teu mestre, então não limita a tua vida, não limita a tua fé, não. Mas pastor, parece impossível para você, mas para o nosso Deus não é. Mas pastor, eu não consigo ver nada. Eu entendo, na tempestade a visibilidade não é legal, está escuro, está ventando, você não tem aonde firmar. Mas é quando você não tem aonde firmar, ele está dizendo: firma em mim, porque eu estou contigo. Firma na minha palavra, porque minha palavra ela é real. Firma em mim, porque eu sou contigo. Verdadeiramente aperfeiçoamento de fé é quando Deus tira tudo aquilo que você pode se apoiar, se encostar, para descansar. Ele fala: agora você não tem nada que apoiar, você vai apoiar em mim. Agora que você não tem onde descansar, então descansa em mim. Agora não tem recurso, eu sou o teu recurso. Agora não tem amor, eu sou o teu amor. Agora não tem fidelidade, eu sou a tua fidelidade. Agora não tem força mais, eu sou a tua força. Agora não tem mais esperança, eu sou a tua esperança. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Talvez gritaram com medo porque não estavam ativando a fé no meio daquele barco e não estava à procura do mestre.
Talvez a expectativa não era ver Jesus naquele momento. Tomaram um susto quando viram Jesus andando sobre as águas, dizendo: é um fantasma. Começa a treinar a tua fé nessa noite. Está uma tempestade? Procura Jesus. Você não está sentindo Ele? Começa a glorificar o Senhor até você sentir. Você não está vendo Ele? Confia nele, procura Ele, porque Ele está caminhando na tua direção. Talvez sentiram medo e gritaram porque o que? Não estava à procura do mestre. A última pessoa que eles estavam esperando ali era Jesus, principalmente andando sobre as águas. Sabe uma coisa? Deus vai te surpreender, porque Ele vai mudar essa situação sua. E você vai dizer assim: uau, Senhor, você mudou o meu pranto em alegria, o meu luto em gozo. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Não desista, não para. Imagina aquele tanto de marmanjo gritando, aqueles homens gritando ali, dizendo: meu Deus, é um fantasma. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Uma coisa no meio da luta, da tempestade, que rouba a nossa fé é o medo. Não tem como medo habitar com fé. Não tem como dúvida habitar com fé. A Bíblia fala que se você faz e a tua consciência pesa, você já está pecando, porque o que não é feito, em outras palavras, pela fé, já é errado. Usa a tua fé nessa noite, não duvida. Pastor, mas é difícil. Você tem um Espírito Santo do Senhor que vai te ajudar a vencer, a caminhar. Só não pare, só não pare, só não pare. Aleluia. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Você sabe uma coisa linda disso aqui que eu aprendo com Pedro? Que hora que Jesus falou: você vai andar sobre as águas? Que hora que Jesus falou: vai ser esse o processo que você vai seguir? Em nenhum momento ele foi orientado a fazer isso. Ele simplesmente botou a fé dele em ação e ele foi conforme o fluir da situação, que Deus estava ali com ele. Jesus falou: vem, vem. Sabe o que isso me fala? Começa a ativar a tua fé, porque Deus vai manifestar o vem dele. Começa a buscar Ele, começa a caminhar, porque o Senhor vai manifestar o vem dele. Pastor, eu não sei o que fazer amanhã. Começa a manifestar a tua fé hoje. Sabe por quê? Amanhã Deus vai prover, Ele vai fazer o que Ele tem para fazer na tua vida, na minha vida. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Se você ficar examinando a situação, tentando resolver a situação na sua cabeça: ah, pastor, como é que eu vou fazer daqui uma semana, daqui um mês? O que Deus me trouxe essa nação? Por quê? Você vai ter um trem, um troço, como diz o mineiro. Confia nele. Só busca Ele, porque a voz dele vai se manifestar na hora certa. Você vai conseguir andar sobre as águas na hora certa. Só não para, continua olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da tua fé. Quantos podem glorificar ao Senhor? E Pedro começa a andar sobre as águas. No verso 30, eu creio que isso acontece com muitos de nós. Muitas vezes nós começamos bem, nós começamos num propósito de oração bem. É aquele negócio que você fala assim: agora eu vou orar 30 dias, sabe uma coisa? Eu vou restaurar, eu vou querer que Deus restaure aquela vida de oração que eu tinha no passado. Ou sabe uma coisa? Eu vou guerrear e eu não vou desistir. E você começa a andar sobre a tempestade, independente da sua situação, você começa a tomar o passo de fé. Mas a Bíblia fala que, mas sentindo o vento forte, mesmo que ele estava andando sobre as águas, ele estava sentindo um vento forte. Mesmo que Pedro estava andando sobre as águas, ele estava sentindo um vento forte. O teu sentimento não ausenta a presença de Deus. Mas eu não estou sentindo, eu estou sentindo é dor. Eu não estou sentindo, eu estou sentindo é falta de recurso. Eu não estou sentindo, eu estou sentindo é preocupação. O sentimento do vento não é uma promessa que você vai ser derrotado, não. Isso faz parte. Perca esse sentimento agora, lança a tua ansiedade ao Senhor, sabe por quê? Ele cuida de você, Ele é o príncipe da paz. Guarda o teu coração, confia nele.
Ele começou a sentir o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mas o lindo de Jesus é que na hora que Pedro começa a clamar, Jesus está pronto ali para poder pegar na mão de Pedro e levantar Pedro. Pedro também foi esperto, né? Ele não estava afogando, bebendo água, bebendo 300 litros de água ali primeiro, quase morrendo, para depois: Jesus, agora me tira daqui. Deixa eu tentar levantar de novo, deixa eu tentar sozinho. Espera aí, Jesus, deixa eu tentar. Não, ele falou: não, espera aí, se eu fazer esse golpe aqui, a calça sobe e não desce, calma aí. Deixa eu tentar. Não. Ele mostrou: não, eu estou aprendendo, eu preciso dessa dependência. Eu senti, já que eu estou com medo, eu senti que eu estou afundando aqui, eu estou afundando, eu já vou clamar logo. Jesus está pertinho do teu coração. Não espera para poder clamar. Não espera o barco afundar para tomar uma decisão. Não espera o barco afundar para poder falar: Senhor, salva-me. Não espera estar bebendo 300 galões de água para poder dizer: salva-me, Jesus. Porque Ele está pertinho de você. E Ele está dizendo para você: clama hoje. Clama agora. Clama neste momento. Adora hoje. Não espera tocar para adorar. Adora hoje. Não espera palpitar o milagre, não. Começa a adorar hoje antes de ver o milagre. Sabe por quê? A tempestade vai se acalmar, mas a tua fé está sendo aperfeiçoada. A tua fé está sendo aperfeiçoada. Outra coisa também, eles tinham acabado de passar por uma situação, vendo milagres ali, Jesus alimentando 5.000 homens, e veio uma grande tempestade, e a fé de Pedro está sendo aperfeiçoada. Mas no livro de Atos, eles ganham 5.000 almas, e há uma grande tempestade de perseguição. Deus estava aperfeiçoando Pedro, preparando Pedro para tempestades maiores, porque com cada unção maior vem tempestade maior. Com cada governo que você vai tomando no nome do Senhor e vai dominando, vem lutas maiores. Mas sabe de uma coisa? O teu Deus é contigo e você vai vencer toda luta, todo obstáculo, e a tua fé vai aumentando e vai crescendo e vai crescendo. Isso tudo é uma preparação na tua vida. Deixa Deus te preparar, deixa Deus te moldar. Isso aqui não seria nada para Pedro comparado com o que Pedro ia passar em Atos. Essa tempestade aqui, se Pedro pudesse ver o futuro dele, até a morte dele, isso aqui seria fichinha. Deus está preparando, sabe por quê? Deus vai te usar. Deus vai te honrar. Aí você vai falar assim, quando você vir naquela luta nova, aquele gigante novo. Esse gigante aí está meio grandinho, né? Esse aí é um semblante diferente. Tem um nome de principado diferente. Mas eu lembro que o Senhor derrubou um gigante há 1 ano atrás. Eu lembro que Deus derrubou outro gigante na minha vida e acalmou a tempestade 2 anos atrás. O Deus que me livrou no passado é o mesmo Deus que vai me livrar desse gigante também. É de glória em glória. E daí a gente vai amadurecendo. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse no verso 31, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando subiu para o barco, acalmou o vento. Eu posso te garantir que a subida do barco vai acontecer. O mestre vai entrar no teu barco e na hora certa a tempestade vai se acalmar. Mas é na hora dele, não é na nossa hora. É no momento dele, não é no nosso momento. Mas pastor, por que Deus deixou deixar o ponto que chegou agora? Deixou deixar agora. Porque não foi antes o livramento? Por que Jesus não começou a andar na beira quando o barquinho estava no começo? Por que deixou no meio? Porque muitas vezes Deus deixa todo o recurso humano, principalmente se a ordem foi dele. Se a ordem foi dele, a dependência 100% tem que ser dele. Gideão, muita gente. Deus sempre foi trabalhando de uma forma que ele viesse receber
toda a glória. E com você não vai ser diferente. Ele vai tirar toda a glória dessa situação. Vai ser um milagre que você vai contar e Deus vai dizer: eu estou recebendo toda a glória nessa situação. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Para finalizarmos, gostaria de destacar algo. Em Mateus 8, 23 e 27 também fala de uma tempestade, aquela tempestade que Jesus estava dormindo no barco. Quando Jesus acalma aquela tempestade no capítulo 8, os homens declaram assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa aqui era a segunda tempestade que eles estavam experimentando. Dessa vez, eles declaram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Na primeira, eles estavam indagando: que homem é esse? Quem é esse Jesus? Na segunda tempestade, eles já estavam dizendo: esse é Filho de Deus. Da mesma forma, quando o Senhor acalma a primeira tempestade, você fala: que Deus é esse que faz isso? Na segunda vez você já fala: eu conheço, Ele é o meu Pai. Eu já vi isso acontecer e Ele vai fazer novamente. Aí quando alguém vem com a necessidade, você fala assim: eu sei de um Deus que acalma a tempestade. Ele é o meu Deus. A identidade está sendo esfregada sobre a tua vida de Deus, e a tua identidade está nascendo em Deus também, em nome de Jesus. Se coloca de pé neste momento. Jesus direcionou eles àquela tempestade? Sim. Foi intencional? Sim. Isso ao cabeça de ser humano é confuso? Sim. Foi Jesus que direcionou? Sim. Foi intencional? Foi. Deus falou comigo e depois que Deus falou, tudo virou uma confusão. Deus falou comigo e aí depois se levantou uma guerra na minha vida financeira, na minha família. Tem coisa que é intencional. Tem coisa que Deus fala: Ney, você vai usar os braços carnais agora para lutar ou você vai usar a fé? Eu vou desenvolver a tua fé no meio da tempestade. Tempestade é lugar, é plano de Deus, é atmosfera para poder mudar a nossa vida. Monte de glória ninguém muda. É gostoso, você sente a presença, você sente a glória, mas é no vale de Jaboque que teu nome muda. É na cova dos leões que você vê que Deus te ama tanto que Ele fecha a boca dos leões. Ele muitas vezes não vai te livrar na tempestade, mas Ele vai te livrar dentro dessa tempestade. Eu li o livro de Daniel esses dias, eu estava com saudade do livro de Daniel, eu li o livro de Daniel, comi ele de um jeito que eu falei: nossa, eu quero ler esse livro. Tão bom, um nome tão lindo, né, gente? Tão lindo. Minha mãe ia colocar meu nome de João Paulo, que ela era bem católica. Aí meu pai falou: não, o nome dele vai ser Daniel. Ele abriu o livro de Daniel e falou assim: não, Daniel. Graças a Deus não foi João Paulo, por causa do Papa, né? Se você é João Paulo, amém. Nome lindo. Mas eu gosto de Daniel. Daniel, ali na província da Babilônia, tinha 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego já haviam sido honrados por Deus no capítulo 2 do livro de Daniel. Mas no capítulo 3, Nabucodonosor começa a inventar uma onda tão esquisita. Ele levanta uma estátua e manda todo mundo adorar aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego nem se importaram com a posição deles de honra no governo. Eles falaram: olha, nós só adoramos Deus. Essa estátua, nós não estamos à venda. E quando alguém fala assim, Deus anda com eles no meio da fornalha. A Bíblia, você conhece a história. Nabucodonosor não deu nem muito tempo para eles consertarem a situação, e eles recusaram a se dobrar diante daquela estátua. Aquece cada vez mais, 7 vezes essa fornalha, e lança esses 3 homens.
Os soldados que pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, só de chegar perto da fornalha, a Bíblia fala que eles morreram. Mas lançaram aqueles jovens atados dentro da fornalha de fogo. Tão quente que estava, os soldados fortes morreram na boca da fornalha. Mas a Bíblia fala que o rei levantou a cabeça e os soldados olharam, o povo começou a olhar, todo mundo começou a olhar e viu, sabe o que? Sadraque, Mesaque e Abidnego soltinhos, por mais que foram lançados amarrados, estavam soltinhos, passeando na fornalha. King James Version fala que eles estavam passeando na fornalha, mas havia o quarto homem da fornalha que passeava junto com eles. Você sabe o que a tua Bíblia e a minha Bíblia fala? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. A fornalha para Sadraque, Mesaque e Abidnego serviu, sabe por quê? Só para liberar o que prendia eles. Para Pedro, era só para liberar o que prendia ele, talvez era um medo. A fornalha, a tempestade, é só para liberar aquilo que te prende. Não é para te matar, é para te aperfeiçoar. Fica firme. Eu sei que é difícil, é fácil pregar, é fácil falar, mas quando a gente está na tempestade, a gente está dizendo, Jesus, por favor, manda um exército de anjos aí essa noite, aí, me livre desse negócio agora. Eu sei do que você está sentindo. A gente passa por tempestade. Eu sei o que é isso, não é legal, não é gostoso. Mas eu te garanto, você vai sair dessa muito mais forte. Fecha os olhos. Quando Pedro, ele vê Jesus, ele fala, Senhor, manda-me ir ter contigo. No King James Version fala, bid me. Essa expressão é uma expressão como se você falasse uma ordem de um rei. Ele tratou Jesus como rei. Dá uma ordem de rei para que eu venha andar sobre ti. A forma que Pedro colocou, manda-te ter contigo. Você está falando com o rei. Rei, manda-me ter contigo, no original fala. Pedro reconheceu que ele era rei. Deus está fortalecendo a tua identidade no Senhor. E Ele vai se declarar rei sobre toda situação, sobre a tua vida. Mas acima de tudo, Ele é rei sobre a tua vida. Feche teus olhos, fala com Ele. Paulo ensina que a gente luta contra facções, sobre fortalezas na nossa mente. Às vezes a gente cria ideias, pensamentos, fortalezas. A gente crê naquilo que não é verdade. Deus está olhando e está vendo o teu futuro e você está achando que há destruição. Deus está vendo o teu futuro na mão dele e você está vendo derrota, você está vendo mentiras. Mas a Bíblia fala que a gente tem autoridade em Cristo, nos ensina a jogar por terra essas fortalezas no nome do Senhor. Nesse momento eu gostaria de orar por você. Feche os olhos. Não é vergonha dizer que está numa tempestade igual Pedro, não. Vergonha é afogar e não pedir ajuda. Qual seja o tipo de tempestade que você está passando, qual seja o tipo de tempestade que você sente que você está passando, eu gostaria de orar por você nessa noite. Amém? Porque eu espero também que quando o seu pastor está passando por tempestade, eu preciso da tua oração. Igual Jesus ali no Getsemane, Pedro não pôde orar comigo nem uma hora. Porque na hora do nosso Getsemane, os amigos estão dormindo. Na hora da dor, os amigos estão dormindo. Mas Jesus não dorme não, porque Ele sabe o que é ter amigo dormindo. Jesus não dormiu não, porque Ele sabe o que é passar a luta. Na hora da dor, aquele amigo não tem como te prestar aquele dinheiro não. Aquele patrão, olha, não tem vaga hoje não. Aquele médico fala, ei, não tem condição não, me desculpa, não tem cura não.
Mas o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o rei dos reis, ele está de olho em você, ele não desistiu. Eu gostaria de orar por você. Você, independente do tipo de tempestade, eu gostaria de orar por você nessa noite. Venha até aqui à frente. Tempestade de aperfeiçoamento, vem cá. Vamos orar. Apresenta esse gigante diante de Deus. Vem cá, vem cá. Fecha os olhos. Tem alguém que está dizendo: pastor, eu preciso de mais fé. Vem cá. Pastor, eu preciso de mais ânimo. Vem cá. Pastor, eu preciso mais de alegria. Vem cá. Pastor, eu tenho que entrar num propósito mais profundo com o Espírito Santo. Vem cá, vem cá. Tem alguém? Fecha os olhos. Enquanto o louvor adora, vem aqui à frente, nós vamos estar orando contigo, amém? Fecha os olhos e adora ao Senhor. Jesus. Your name, o teu nome, Senhor.